Vamos iniciar o passe, elevando nossos corações e nossos pensamentos a nosso Deus, a nosso Mestre Jesus, e sintonizando com os nossos mentores e os nossos anjos da guarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, a vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, neste momento, iniciamos uma reflexão sobre a importância do nosso lar, do nosso ângulo familiar, como sendo a base de nossa existência, da nossa jornada aqui neste planeta chamado Terra. Tomando consciência que a família e o lar onde se reúnem são a principal estrutura física, emocional e espiritual a qual podemos nos apoiar para evoluir e ser feliz. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de infinito poder e bondade, peço-vos nesse instante que os bons espíritos procedam à limpeza espiritual do meu lar e dos membros da minha família. Peço, Senhor, que em minha residência sejam colocados permanentemente guardiões espirituais que fechem portas e janelas para a entrada de energias negativas. Sabendo-se, Senhor, que as ideias de orgulho e vingança, os pensamentos morais inferiores, os raciocínios pessimistas e o egoísmo são frutos das condições da imperfeição humana. Por isso peço-vos que permita uma total limpeza espiritual de tais ideias negativas alojadas em nossas mentes, bem como das energias densas estacionadas em meu lar. E que sejam descartadas definitivamente, da mesma forma como as folhas velhas que se soltam das plantas e são levadas pelo vento para nunca mais voltarem. Peço-vos também, Senhor, que nos ajudem a retirar do peito de cada membro desta residência todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor. Permitindo serem evaporados no ar, como o éter que se dissipa no espaço, sendo levados para longe desta família, tais sentimentos inferiores que só trazem sofrimento, dor e desunião. Que os desequilíbrios emocionais e desarmonias familiares, frutos do nervosismo e falta de paciência, da ansiedade, estresse e incompreensão, sejam corrigidos visando a paz no lar. Sabendo-se que pelos desígnios divinos, antigos adversários de outras existências,
se reencontrem na atual jornada para o reajuste e perdão, evoluindo da intriga à convivência pelo amor. Peço, Senhor, que permita aos espíritos benfeitores tratarem as doenças existentes neste lar, sejam do corpo ou da alma, fazendo com que o processo de enfermidade seja interrompido. Ao mesmo tempo, Senhor, abençoe e fortaleça o sistema orgânico dos membros desta família, permitindo que se inicie um forte processo de recuperação da saúde dos que estiverem enfermos. E assim, meu Pai, com suas bênçãos, energias luminosas e curativas de seus missionários, recebamos as melhores vibrações energéticas para as pessoas e o lar através deste passe. E que estas vibrações venham em forma de energias revitalizadoras que protejam este lar e de ideias edificantes e sensação de otimismo e alegria. E que pela prática do perdão, da paciência e da serenidade para a resolução dos problemas e superação das provações, resulte no fortalecimento do nosso lar. Peço, Senhor, que nos ensine a viver plenamente o presente, caminhando um dia por vez, superar traumas, guardando apenas as lições valiosas nas experiências vividas. Que o Senhor nos ajude a controlar o excesso de preocupação e os distúrbios da ansiedade, as fobias e medos infundados pelo futuro fora de nosso alcance. Que possamos, todos com otimismo, aprender a guardar os acontecimentos com o cuidado necessário, vivendo a realidade presente e aproveitar o sabor da vida em cada momento abençoado. Que o Senhor nos permita viver com sabedoria e discernimento, motivação, entusiasmo, alegria e prosperidade, coragem diante dos perigos e perseverança frente aos obstáculos. E em nossa jornada terrena, possamos aprender com as lições e nos elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e mútuo sejam a base de nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão, a nossa conduta diária. E dessa forma, Senhor, possamos merecer as Suas bênçãos, fortalecimento e cura de nossas enfermidades pelas Suas mãos misericordiosas. E assim, Senhor, seguimos na fé, na certeza e na segurança da nossa proteção diária. Agradecemos por toda a energia aqui deixada, e que o nosso lar, a partir de agora, será o nosso lugar de descanso emocional e espiritual e físico. E assim, Senhor,
finalizamos o nosso passe, a nossa prece, agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo os anjos do Senhor que estão aqui presentes. Obrigada, Senhor, por mais essa bênção na minha vida. Que assim seja. Amém. E aí eu vou começar aqui a leitura. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Lembrando que nós estamos no mundo, né, no planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, olha o que ele fala, que nós estamos aqui, estamos passando por provas, que nós possamos chorar pelas dores que nós vamos passar, mas que sabendo que tem a promessa de Deus na nossa vida, que os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. E aí, a gente lembrando que nessas provas que nós temos, esse sofrimento, a gente sempre tem a tendência de achar que se eu estou num sofrimento, eu não vejo Deus na minha vida, porque Deus só manda coisa boa para mim, né? Se eu estou num momento ruim, eu acho que é uma injustiça, e eu acho que já pode ser uma coisa, como dizem por aí, né, do diabo, mas que a gente sabe que são espíritos sofredores, que a gente chama de espíritos obsessores, que querem nos fazer mal, ou os famosos também demônios, esses espíritos trevosos. Então, quando eu não estou no momento bom, quando eu estou em aflição, eu tenho a tendência a achar que aquele momento Deus esqueceu de mim e Deus não está comigo, que eu não estou sendo abençoada. Mas a gente esquece que Deus também está agindo na nossa vida até nos momentos maus. E que se eu não entendo o meu caminho, porque quando eu venho para cá eu tenho um caminho a percorrer, né? Eu tenho o meu planejamento reencarnatório, eu tenho o meu caminho a percorrer. E se eu não entendo o caminho que eu estou percorrendo, eu vou me perder desse meu propósito, eu vou me perder desse meu destino. Porque se eu começar a olhar as coisas da minha vida e achar que tudo está sendo coisa do capeta, do diabo, sei lá, eu vou falar dos espíritos trevosos, né? Que tudo achar que é das trevas, eu vou parar. Como se eu também achar que se eu estou só na glória, porque sempre é de Deus, e se eu estou acomodada naquele caminho, porque estou só na glória, e não perceber que também as trevas colocam coisas boas na nossa vida para tirar o nosso foco, né? Eu também vou parar de crescer, de evoluir. Então, dos dois lados, eu tenho que entender o que eu estou vivenciando e sempre o vigiai e o orai. Se eu mesmo no meu caminhar, no sofrimento ou na alegria, eu estou com Deus na minha vida. Porque não se engane, né? Todos nós temos um destino glorioso. Mas entender o nosso caminho é a nossa grande missão aqui nessa terra, né? O nosso grande desafio, porque todos nós vamos evoluir, todos nós vamos crescer, nós somos uma centelha divina. Lembra que eu falei lá na última live, ou no último estudo, né? Foi no último evangelho, que mesmo aquele espírito mais trevoso, ele tem uma centelha divina dentro dele, porque tudo é criação de Deus, tudo. E aí, quando eu estou nesse meu momento de dor, eu acho que nada Deus esqueceu de mim e que eu estou só naquele momento esquecido de Deus. E aí eu quero ler um versículo que está lá no Romanos, eu vou ler só um versículo, então não precisa nem abrir a Bíblia, tá? Que é muito interessante, quando eu entendi o que esse versículo queria dizer, muita coisa mudou na minha vida no sentido de entender o meu caminho. Ele é bem simples, olha o que ele fala, lá no Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem está falando é o Paulo, o apóstolo.
Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Então Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E era difícil compreender esse versículo, porque eu pensava, poxa, mas tem dias que eu estou tão na aflição, no sofrimento, e que às vezes eu até saio do caminho de Deus, que eu me sinto tão desanimada que eu esqueço e começo até a pensar que, poxa, Deus não está visualizando minhas preces, né? Que nem no WhatsApp, ele nem está nem visualizando, não está respondendo, não está fazendo mais nada. Fiquei lá esquecido nos arquivos. E aí eu ficava pensando, sempre nesse versículo, pensando no meu amor por Deus, em minha devoção por Deus. E aí as minhas dificuldades começaram a desaparecer quando eu entendi esse versículo, que essa passagem, ele não se refere ao nosso amor a Deus, que é tão frágil, tão vacilante, né? Mas que ele se refere ao amor dele para conosco. E cada um desses elementos que Paulo coloca aqui, né, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que são momentos tão difíceis de enfrentar. E por que o apóstolo Paulo, ele escolheu mencionar essas coisas, né, nesse versículo? E aí que veio a reflexão, porque no nosso momento de sofrimento, a gente crê que Deus nos abandonou. Mas aí Paulo vem com esse versículo para a gente não esquecer que em tempos de angústia, que em tempos que nós estamos propensos a questionar a existência do amor de Deus para nós, que ele nunca nos abandona, que ele nunca nos deixa de amar. Porque nós ficamos sentindo tão amuados, né? Mas Paulo diz o quê? Que qualquer criatura, qualquer dificuldade que eu estou passando, seja lá a experiência que eu estou passando, que eu não tenho como de tirar esse amor de Cristo por mim, que ele me ama, independente do que está acontecendo, de quem eu sou, independente disso, todos nós estamos nos braços, né, do amor de Deus. A gente pode até sentir que ele não está com a gente nos tempos difíceis, mas aí pergunto, né, e quem de nós tem sentimentos que sempre expressam a verdade, né? Quem de nós nunca nos enganamos com as nossas intuições, nossos sentimentos? Não, eu vou fazer isso porque eu acho que vai ser muito bom e quando eu vou, né, dar ruim, aí vem o sofrimento. E aí eu vou voltar aqui para a leitura. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Tá vendo? Cristo está sempre conosco em nossos pensamentos, no nosso silenciar, né? Nas nossas reflexões, mas a gente não sente, porque a gente não silencia. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais deprovido dentro de vós será talvez o mais resplandecente. Ou seja, mesmo após o nosso desencarne, né, porque a vida continua, mesmo assim, Deus, Cristo, está sempre conosco, mesmo após essa vida.
E olha o que ele fala, né? Vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos. Deve nos tornar ricos. E aí eu quero ler mais um versículo aqui, para a gente concluir só esse parágrafo, que é lá nos Salmos de novo, que eu marquei aqui, que são 3 versículos, né? O Salmo 66, versículo 10, 11 e 12. Se alguém tiver aí com a Bíblia, e olha só que fantástico a gente ler esses versículos, porque a gente sabe, né? Se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero me sentir melhor, eu vou ter que deixar Deus agir na minha vida. Porque quando eu quero a cura, eu tenho que passar pelo tratamento, não é? E aí ele fala: o Senhor nosso Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar como se faz com a prata. O Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura, graças a Deus, né? Porque depois de tanta coisa, Deus colocou num lugar de bênção. Mas olha só que interessante, quando ele fala aqui no começo, Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar como se faz com a prata. E a gente sabe que a prata é um metal, que ela tem um valor, mas que ela precisa se purificar das contaminações, porque ela nunca vem no seu estado puro, né? E ele diz que Deus... Nossa, tá um vento aqui. E ele diz que Deus coloca essa prata no fogo, porque a ideia é que esse fogo produza a separação da impureza, né? Para a prata ficar no seu estado que quer chegar, né? No seu estado de tesouro. E esse processo de refinamento da prata, ela tem um problema, porque a prata, ela suporta o fogo até um determinado momento. Se o refinador perder o momento de tirar a prata do fogo, todo o metal vai ser danificado, ele não brilha mais. Então, a única garantia que tem no momento que a prata entra no fogo e que ela não vai se destruir é uma só, que são os olhos do refinador. O que garante que a prata vai ficar no fogo até a sua estrutura, até o limite da sua capacidade, a única garantia que a prata não vai ser destruída é que o refinador está de olho, não é? E como é que o refinador sabe que a prata está pronta? Alguém sabe? Alguém já fez prata? Como é que o refinador sabe que a prata está no seu ponto? Quando ele tira a peça, né, do fogo, a prata, e ele consegue se enxergar, consegue enxergar o seu semblante, não é? E aí ele vê que a prata está boa, porque a prata já não tem mais nenhuma emenda. Então ele enxerga o seu semblante nitidamente ali na prata. Então ele sabe que a prata está pronta. Ele sabe que está perfeita. E o texto diz, né, que Deus nos refina, nos purifica, como um refinador refina a prata. Olha que lindo. Então ele me põe no fogo e parece que eu não vou suportar, parece que eu não vou aguentar. E como é que eu tenho a garantia de que ele sabe que eu vou suportar esse processo de purificação? Porque ele está de olho, ele é o refinador e ele está de olho. E eu fico assim, às vezes, situações eu não consigo entender, né? Se eu estou passando um aperto financeiro, eu estou desempregada há tanto tempo, meu relacionamento está em crise, qual a garantia que eu vou suportar isso? Que eu vou suportar esse fogo? E aí, lembrando o primeiro versículo, não, o segundo, né, em Romanos que a gente leu, porque Deus me ama e cuida de mim, ele é o meu refinador, ele está olhando, quando eu estou no fogo, ele tira
E aí ele olha, eu começo a me ver nela, eu começo a me ver nele. Ele está ali me refinando, porque lembrando que nós somos a semelhança do nosso Pai. Então eu tenho que entender que o refinador está me colocando no fogo, não é porque é um castigo, que a gente acha que tudo é castigo, porque eu pequei, eu vou castigo. Não é para me matar, não é para me destruir, não é para me fazer sofrer, não é para me maltratar, mas para ele poder se enxergar em mim, para eu me refinar, para eu lapidar esse meu diamante e que ele possa se enxergar em mim, a sua semelhança, porque fomos criados como, né, nós somos filhos do Pai Criador. Estamos aqui para atingir esse propósito, cada vez mais estar à sua semelhança, cada vez mais está evoluindo. E a garantia que a gente tem é que ele não para de nos olhar, ele não para de olhar quando a gente está no sofrimento, naquele fogo, ele toda hora está percebendo o que estamos fazendo da nossa vida. E se estamos no fogo, é porque ele quer, ele percebe que nós precisamos nos purificar. E que ele não sai para tomar um cafezinho, porque ele vai estar sempre de olho. E aí o texto também fala que o Senhor nos prendeu numa armadilha. Armadilha. Aí você fala, nossa, mas Deus vai me fazer cair numa armadilha? Sim. Sabe por quê? Para que eu tenha humildade, para saber que eu posso errar, que eu não sou infalível. Porque às vezes eu esqueço essa humildade. Como médium, já falei para vocês várias vezes, às vezes nós erramos na filtragem da comunicação do mundo espiritual, para nós lembrarmos que nós somos médios falíveis, né? Então todos nós, às vezes, caímos em armadilhas para a gente sair daquela soberba, né? Daquele ponto que, eu já sei, eu já sou uma pessoa evoluída, eu não preciso de mais nada. E não é bem assim, porque toda reforma íntima, todo processo de autodesenvolvimento tem começo e meio, mas o fim é só depois de várias e várias vidas, né? Aí o texto também diz aqui que ele termina, quando ele termina não, né? Nesse versículo 11, nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre a nossa costas, sobre nossos ombros, e isso é a pressão que nós temos na vida. Porque, por exemplo, o azeite, se a gente não espremer azeitona, não vai sair azeite. Então, nós estamos tão parados na nossa zona de conforto que Deus vem e nos espreme para falar, você vai agir, né? Vai trabalhar na sua vida porque você não está aqui a passeio. Mas aí eu começo a pensar o quê? Que é coisa das trevas, porque não está adiantando eu fazer meu evangelho lá, porque não está adiantando as minhas preces, não está adiantando nada. E quero abandonar tudo, porque eu não percebo o meu caminho, eu não entendo esse caminho que é de purificação. Porque quanto mais eu evoluo, menos sofrimento eu tenho, não é? A gente sabe que quanto mais evoluído, menos sofrimentos, porque eu não vou mais precisar passar por algumas lições que eu já passei, que eu já sofri e que eu aprendi a lição, eu entendi aquele momento no meu caminho. E aí ele continua aqui no último versículo, deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre nossas cabeças. É que eu falei da derrota, né? Não, eu estava falando sobre as nossas costas, isso. E aí, quando ele fala que passou o exército inimigo e cavalgou na minha cabeça, eu falo, meu Deus, Deus também permitiu isso? E sabe o que é isso? Quando ele fala que o inimigo cavalgou na minha cabeça, são as minhas derrotas. Aí, mas tem aquela questão, né, que a gente já falou, Deus também vai permitir a derrota? Vai. Eu já falei, né? Eu pulei, então. Deus nos prendeu numa armadilha para te colocar a nossa humildade na derrota também, mais uma vez, porque Ele sabe que não é no sucesso que eu vou aprender as coisas. Deus deixa vir as derrotas, não é
deixa, né? Porque também tem o meu comportamento. Eu crio a minha realidade, eu crio a minha vida, eu crio o meu sucesso e a minha derrota. Então, quando vem uma derrota na minha vida, eu sei que é porque o sucesso, se eu ficar só no sucesso, só no que eu quero, tudo na minha vida, se vier fácil, eu não vou aprender. Então, quando vem uma derrota, a primeira pergunta que eu faço é o quê? Onde foi que eu errei? Porque é a hora que eu vou parar, a hora que eu vou refletir, a hora que eu vou pensar, a hora que eu vou parar. Aonde foi que eu errei? Então, Deus deixa, né, os cavalos pisar nas nossas cabeças para que nós possamos parar. Porque no lugar da vitória não é de moleza, porque não é com a fraqueza que nós vamos conseguir chegar à nossa vitória. E ainda depois o texto fala, passamos pelo fogo e pela água. O fogo, a gente sabe que ele queima, ele consome, né? Mas o fogo, como a gente falou no começo, como a prata, ele nos queima, nos refina para a gente evoluir. Mas o fogo, ele também nos aquece nos dias frios, não é mesmo? Então, o fogo, ele também vai me potencializar. Lembra de uma live que eu sempre falo para vocês assistirem, lá nas playlists, palestras, sobre a lição da semente, que todos nós temos esses potenciais em nós, né? Que nem uma sementinha, mas que nós temos de deixar essas potencialidades florescer, porque nada se constrói se nós não fizermos nada. Então, pelo fogo, ele vai também nos potencializar, ele vai gerar esse esforço, essa energia na nossa vida, vai nos tirar do sofá da sala, da preguiça e vai botar para agir. Porque a necessidade também faz a pessoa. Aquela história do cachorro que estava em cima do prego. Muita gente aqui sabe, mas vou repetir para quem não sabe. O homem passou no posto, chegou lá, tinha um cachorrinho que ficava chorando, chorando. Aí ele olhou e perguntou para o frentista, por que esse cachorrinho chora? Aí o frentista falou o quê? Porque ele está deitado ali e tem um prego. Aí o rapaz perguntou, mas então por que ele não se levanta? Aí o frentista falou, porque o prego não está doendo o suficiente. Porque assim que nós ficamos, quando a dor não está doendo, a dor não está sendo suficiente para a gente sair da nossa zona de conforto e ir atrás, né? Do nosso sucesso, da nossa vitória. Enquanto nós não geramos essa necessidade na nossa vida, nós vamos ficando acomodados. São poucas pessoas que têm um conforto na vida e conseguem sair mesmo assim do comodismo de ter alguém para se manter, para viver, né? Então, esse fogo, ele faz isso também, ele nos coloca, gerar essa energia, gerar esse esforço. E pela água que ele fala aqui, pelo fogo e pela água, para a gente não esquecer que eu também vou ter pelo meu renascimento nas águas. Lembra naqueles versículos que falam sobre o renascer sobre as águas? Aí a gente pode também até pensar do próprio líquido amniótico. A gente entra no útero, a gente está envolto ali de águas, né? De água, amniótico, não sei, amnióticos, agora esqueci o nome, mas eu acho que é isso. Então, esse renascer, que nem ele fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a vida após a morte, que mesmo assim nós estaremos com o amor de Deus. E quando ele fala aqui no fogo e na água, que a gente vai renascer e passar quantas vezes for necessário por essas lições, para a gente poder se lapidar, para a gente poder criar o nosso valor, para a gente poder evoluir. E aí ele continua e termina. Mas, depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Finalmente, depois que eu me lapidei, depois que eu renasci, quantas vezes forem necessárias, eu vou evoluindo e vou ser um espírito evoluído, um espírito superior, e não vou mais precisar de passar por esses fogos, né? Então, eu vou terminar aqui o último parágrafo, e aí a gente faz a nossa prece. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba, eu diria, instruí-vos no Evangelho,
que acaba com o erro de vossas revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila. Aqui ele já usou até a palavra argila, né? A fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Olha que lindo, né? Então nós vamos sempre nós vamos por essa modelagem, por essa purificação, por essa refinação. E aí hoje eu não sei, né, assim, quantas pessoas estão aqui passando por derrotas, quantas pessoas estão aqui passando por essas lutas, as aflições que estão no fogo, mas não esquecer nunca que Deus está olhando. Deus nós nos colocamos no fogo, né? Deus permite que essas coisas aconteçam primeiro porque nós temos o livre-arbítrio. E se eu estou no fogo, não quer dizer que Deus se esqueceu de mim. Pelo contrário, Deus nunca deixou de me amar. Ele me ama, Cristo me ama. E eu estou sempre sobre os olhos deles. E eu desmarquei. E era isso que eu queria fazer aqui no estudo com vocês. Não se esqueça, né, nunca, de que o refinador, ele nunca para de nos olhar, e que a pessoa que experimenta essa vitória em todas as suas dimensões é aquela que nunca duvida do amor de Deus. Em qualquer situação, como a gente leu lá no Salmo, ele se perguntava, né, por que me abandonaste? Mas mesmo assim, ele continuava confiando em Deus. E que a gente nunca duvide, né? Nessa inabalável certeza, a gente tem essa inabalável certeza de que o amor incansável e perseverante de Deus é um fato verdadeiro, né? E que o nosso caminho o nosso caminho está aí, todos os dias nós temos um novo dia para recomeçar. E que basta a gente entender esse caminho das aflições, que eu vou ter as alegrias, mas eu também terei o fogo na minha vida. Porque é nesse momento que eu estarei sendo lapidada, né? Modelada, que aí a gente vai poder percorrer nosso caminho com mais sabedoria. E eu tinha um negócio aqui para finalizar, para ler, mas eu desmarquei a página. Não, achei. Aí, para fechar esse estudo, continuar aqui nessa leitura de mais um versículo, lá no Romanos, capítulo 8, também do Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que lindo, né? Paulo, então, mais uma vez, falando que nada nos separa do amor do nosso Pai, do amor de Cristo na nossa vida. Nada. Então, eu finalizei aqui o nosso estudo, para a gente lembrar sempre que nós nunca somos desamparados, que nós devemos entender o caminho que estamos passando. A doutrina espírita fala sempre sobre a questão das provas e expiações que nós passamos. E nunca é um castigo, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. E eu, de acordo com o meu olhar, com o meu entendimento daquele sofrimento, eu vou dizer se eu vou passar por aquilo ou se eu vou aquilo novamente, ou se eu vou aprender a lição, né? Então, vamos fazer a nossa prece final, que já faltam 15 minutos. Aí, quando eu terminar a prece, eu abro os comentários
para tirar alguma dúvida. Então vamos fechar os nossos olhos. Espiritualidade encerrando aqui os tratamentos. Agradecendo a Deus por mais esse momento. As pessoas que estão na UTI estão recebendo uma luz, uma energia. Todas as pessoas que pediram prece. Os passes sendo finalizados, as águas sendo fluidificadas, finalizadas. Sentindo esse amor do nosso Pai Celestial, sentindo esse amor de Cristo em nossas vidas. Finalizamos mais um Evangelho no Lar. Que essa semana a gente esteja sempre com esse olhar, com essa certeza em nossos corações, que o refinador, nosso Pai, está sempre de olho na nossa modelagem, na nossa evolução. Que a gente nunca se sinta, desamparado, desamparada. Com essa fé, com essa força, sempre com Deus, com a certeza que nosso caminho que estamos percorrendo é tudo no final, é tudo para o nosso crescer, para o nosso evoluir, para o nosso amadurecimento. Hoje tem um espírito aqui, uma moça, mandando um beijo para a mãe dela. Ela fala para dizer que é a Branca de Neve, que a mãe dela vai saber quem é. A sua querida Branca de Neve está bem, está feliz, está com Deus, está seguindo a vida e pede para a mãe dela também seguir a vida. Pede para a mãezinha entender essa caminhada, que elas entraram num acordo lá no mundo espiritual, antes mesmo dela nascer, que essa mãezinha possa entender esse caminhar dela, que ela tenha forças, e que sempre que ela pode, ela está aqui para visitar e dar esse amor, E a mãe sabe, sente em seu coração isso, mas amor de mãe, às vezes não, Sempre tão forte, tão intenso. Mas ela pede, mãezinha, entenda o nosso caminho. Sua Branca de Neve continua aqui, sempre que pode. Eu não vou falar o nome da mãe, a mãe sabe quem é, porque eu não pedi permissão antes. Espiritualidade encerra agora os trabalhos, encerra agora os passes. Agradecemos a Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Jesus por essa permissão de deixar esse Espírito poder se comunicar, poder deixar uma mensagem. Agradecemos por mais esse momento de luz em nossas vidas, com a certeza de que a vida continua, que estamos no nosso caminho e que pedimos a Deus força, sabedoria para enfrentar todas as adversidades da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Eu vou abrir aqui os comentários.
Dr. Bezerra de Menezes. Como é difícil, né? Agradeço a participação. Alguma dúvida? Alguma reclamação? Algum desabafo? Dentro do que nós estudamos hoje, por favor, a gente fala muito sobre o mundo espiritual, a mediunidade, nos dias de quarta-feira, que nós estudamos a mediunidade, tá bom? E aí a gente fala mais sobre o mundo espiritual, porque o evangelho lá é o momento com Deus, é o momento de prece, é o momento da gente ter esse templo, e esse templo também, né? Construir esse templo no nosso coração. Muitas pessoas aqui, assim como eu, não frequentam centro espírita, não estão indo para uma igreja, não estão indo para lugar nenhum. Então, nós criamos o nosso centro, o nosso lugar virtual aqui para a gente poder nos reunir. E é nesse momento que nós recebemos o nosso passe, nesse momento que nós recebemos a nossa cura, sabendo que o Evangelho no Lar tem que ser feito todas as semanas, porque o meu esforço é para o resto da vida, né? Eu que agradeço, Geises. Tomara que essa mãezinha me procura depois, né? Às vezes a pessoa ela não assiste ao vivo, às vezes ela assiste depois no YouTube, ou quando fica aqui 24 horas. Mas quando ela me responder, eu posto para vocês nos stories, se ela permitir, né? Nosso centro é nosso coração, exatamente. Quando Paulo, apóstolo, que Jesus falou, né, que ele ia iniciar as igrejas, aquela coisa. As igrejas, elas eram criadas nas casas das pessoas, iniciava com as pessoas em reunião numa casa, né? Então, assim, esse negócio de templo, de instituição, veio com o tempo. Porque, no fundo, a gente sabe que o que importa é Deus no nosso coração. É claro que é muito bom participar de um grupo, que isso nos fortalece, né? E nos motiva. Mas que se eu não vou, se eu não posso ir, não fique tranquilo, porque o importante é o que está no nosso coração, né? Porque o Espiritismo fala tanto do apóstolo Paulo. Eu acho que é porque o apóstolo Paulo é o que está mais presente, né? Nos evangelhos aí, viu, Kelvin? Nosso templo é nosso coração, nosso centro é nosso coração, nossa igreja é nosso coração. Guilherme está perguntando, as situações difíceis um dia param de acontecer ou nós que vemos as coisas com mais compreensão e assim o sofrimento acaba? Olha que pergunta boa, né, Guilherme? Porque acontece os dois. Nós vemos as coisas com mais compreensão e aquilo que a gente se desespera, aquilo que a gente, né, fica doido aqui, a gente tem compreensão, a gente entende e vê com outros olhos. Então, o sofrimento daqui acaba por causa disso. Mas, como o nosso futuro é para mundos mais felizes, a gente também não vai mais ter necessidade de passar por isso. E lá nesses mundos mais felizes não tem esse tipo de sofrimento que nós vemos aqui nessa terra. Então, primeiro vem porque eu tenho compreensão sobre aquilo e eu sofro menos. E depois, porque o sofrimento acaba. Porque ele já me modelou, ele já me lapidou. E aí eu vou continuar aqui reencarnando até que eu passe por todos os sofrimentos, aprenda com todos eles, porque é isso que vai me fazer amadurecer. São as perdas necessárias na minha vida que eu passo que vão me fazer crescer. Porque se tudo for muito fácil, eu não vou sair do meu lugar. Não é? Infelizmente é assim. A gente não vai pelo amor, a gente vai mais pela dor mesmo, né? Na chibatada. Então, a gente tem que passar por as situações. E se eu estou passando
por muitas coisas que estão se repetindo sempre na mesma área, por exemplo, é no emprego, é no relacionamento, eu tenho que perceber se eu já passei por aquilo antes, eu ainda não aprendi a lição, eu estou passando novamente por aquilo, aonde eu estou errando? Por isso a necessidade desse fogo na nossa vida, para a gente parar essas armadilhas, que às vezes a gente entra no negócio, vamos colocar um exemplo mais prático, né? Um relacionamento, a gente conhece uma pessoa, fala, meu Deus, é a minha metade. Só que aí a gente vê que não é nada daquilo, que nem a gente comentou, que nem Paulo fala, né, nos seus escritos também, quem nunca errou na sua intuição, né? Quem nunca errou achando que estava indo pelo caminho certo e quando viu estava indo no caminho errado, que só trouxe sofrimento depois. Então nós temos essas armadilhas também, e que nós vamos crescendo com isso também. O livre-arbítrio, Rejane, me achará. Deus nos deu livre-arbítrio, né? Mas quando nós reencarnamos, nós temos o nosso caminho a percorrer. Eu tenho uma viagem. Eu venho para cá, isso aqui é uma viagem. Eu sei que o meu destino é lá em São Paulo. Vamos colocar assim um exemplo, né? Eu vou andando, paro numa esquina, vou comer um pão de queijo, vou andando. Tem várias paradas no meu caminho, nessa minha viagem. Agora, se eu vou parar no lugar para fazer um lanche e ficar lá, se eu vou parar no lugar que está tendo uma festinha e ficar lá, se eu vou parar no lugar, esse é o meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu destino, eu sei onde eu venho para cá com esse propósito, porque eu sei o que eu preciso passar para evoluir. Eu coloco as coisas, eu planejo as coisas que vão aparecer na minha vida, eu planejo as pessoas que vão aparecer na minha vida. Porém, aí vem uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o meu destino, como a gente falou naquela evangelho do deixar ir, né? Uma pessoa que não tem nada a ver com o meu destino, mas a minha carência, o meu desespero para completar o meu quebra-cabeça me faz casar com a primeira pessoa que aparece. Que nós crescemos acreditando que nós precisamos de uma outra pessoa para ser feliz, para nós completarmos, né, o nosso ser. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Ou às vezes nós temos uma pessoa certa, mas nós queremos coisas a mais e a mais. Então, esse livre-arbítrio. Mas se nós fôssemos fantoches, qual seria o mérito que eu teria no meu esforço, na minha fé? Qual o mérito que eu teria ao construir a minha fé, se tudo Deus me dá, se a espiritualidade vem aqui, joga um relâmpago, bum, ou então faz um espírito materializar aqui agora, para todo mundo ver. Cadê o mérito da gente? Cadê o mérito do meu esforço, né? Aqui no Instagram já vai acabar, tem 30 segundos. Agradeço a vocês, a todo mundo.